Então, finalmente, estamos no capítulo 2. Passou 3 dias aí para a gente chegar no capítulo 2. Tão aguardado, Então capítulo 2. aguardado. Mas o intuito também é a gente conseguir ler de forma que a gente consiga entender por completo, não ficar limitado a capítulos e acabar atropelando coisas que a gente pode estar absorvendo da palavra de Deus. Bom, lembrando somente então do contexto que a gente está falando, lembrando que aqui Paulo está começando, assim como começou na parte passada, ele está começando a falar para um povo, relatando como se fosse um judeu, como se fosse aquele da religião judaica, e então trazendo aquilo que a religião já trazia, até chegar a um ponto que ele vai concluir isso, e aí começar de fato a apresentar Jesus e a sua ação. E a gente vai ver essas diferenças aqui um pouquinho. Então vamos começar com o versículo 1. Romanos 2. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Pois é, isso é muito clássico olhar que essa era a visão dos judeus. E a gente tem que ter muito cuidado a pegar esse texto como Paulo declarando isso e tirar ele desse contexto, porque a gente pode trazer sérios problemas para aquilo que a gente entende, né? Principalmente para nós mesmos. Porque se você ler o versículo 1, vai dizer: por isso você é indesculpável quando julga os outros. Opa, então significa que se eu já julguei alguém um tempo, eu não consigo mais ter perdão, eu não consigo ter mais desculpas sobre aquilo, então teoricamente já teria condenado, já estaria condenado, então já iria para o inferno, né, como muita gente fala. Então a gente tem que ter muito cuidado para não tirar isso de contexto em nenhum momento, né? É verdade. É aquele negócio, né? Muitas igrejas se baseiam em capítulos tirados fora de contexto. Então, Em fico alerta. versículos isolados, né? Versículos isolados Caixinha de promessa também é complicado porque você pega algo que pode estar muito fora do que realmente é, do que a mensagem que está sendo. E aí você não lê o contexto, e aí pode gerar sérios problemas se você Sérios não lê problemas certo, né? pessoais. Esse aqui é um, por exemplo, se você olhar, pode gerar um certo conflito interno, dizer, poxa, então eu já estou condenado, eu não sirvo mais para viver. Não é isso que ele quer dizer. Aqui é um olhar sobre a obra de Deus ao povo judeu, o que ele deu como lei, que ele deu as normas que a gente vê lá no Antigo Testamento e como eles viviam até esse momento, né? Lembrando que aqui ele vai começar a introduzir Jesus. E aí, esse momento aqui ele está trazendo essa conclusão, essa reflexão da prática judaica. Tanto que, vamos ler aqui o versículo, capítulo 3, o versículo 9, ele vai dizer o seguinte, que ele vai concluir exatamente isso, que ele diz, ó, que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então tudo isso que ele fala é para demonstrar a condição da humanidade, do ser humano como humanidade, que ele está em pecado. E aí é interessante observar que essa ótica ela está tão presente que aqui no versículo 7, né, é, a glória e a honra vem daqueles que perseveram em fazer o bem, certo?
E a ira e a indignação para aqueles que observam o mal, que, né, que continuam fazendo as suas práticas de injustiça. Que desobedecem à verdade. Que desobedecem à verdade. A gente vê que em Cristo essa ordem, não é essa ordem aqui, mas o princípio de não é pelo fato de eu perseverar no bem que eu serei salvo, ou que eu terei justiça, né? É pelo fato de Cristo eu terei justiça. E por consequência de estar em Cristo, eu vou perseverar no bem, né? Então essa ordem muda com Cristo, de forma que os maus são aqueles que não estão em Cristo. Pelo fato de eles não estarem em Cristo, eles vão praticar o mal, vão obedecer à injustiça, como aqui fala. Então, vê a visão do judeu, que era, eu tenho que praticar o bem, porque eu praticando o bem, a honra virá, né, a justiça virá. E aí em Cristo isso muda, porque não é agora o fato de eu praticar o bem que eu me torno merecedor dessa honra, mas porque Cristo se deu, porque aqui a gente observa que nós estamos em pecados, nós não praticamos o bem, mas por Cristo se dá, e isso faz com que eu seja justificado por Ele, e por causa dessa justificação, dessa gloriosa graça, eu acabo praticando o bem, pelo prazer de praticar o bem, pela justificação que já houve em Cristo Jesus. Então, o praticar o bem é uma consequência daquilo que Cristo fez por mim, né? E não uma necessidade que eu tenho de fazer para conseguir uma justificação. Então, é muito interessante observar esses dois aspectos, né? Essas duas visões diferentes sobre a justificação de Deus. E é isso que Paulo quer fazer. Ele quer trazer a visão judaica sobre isso para depois introduzir a visão, né, de Jesus, do Cristo morto e da sua graça sobre nós. Uhum. A gente pode continuar. Versículo 9. Não é isso? Versículo 9? Versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sobre a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmo, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Ok? E é interessante, esse momento ele vai falar isso de forma muito clara. Porque essa visão judaica faz com que eles tenham uma lei e eles queiram seguir a lei. Só que aí essa lei vai produzir algo dentro da consciência de cada um, né? E aí cada um vai ter a sua consciência daquilo que está fazendo. E por isso ele trata como os pensamentos conflitantes. Uma hora justifica e uma hora condena. Então você nunca vai ter exatidão daquilo que você está fazendo. É a mesma coisa, eu pratico um ato e eu não sei se de fato aquele ato que eu estou fazendo está me condenando ou se está me justificando, né? Por mais que tenha uma lei dizendo não faça isso, você não sabe se aquilo que eu estou fazendo é algo que realmente está me condenando, me justificando. E aí por isso que ele trata como pensamentos conflitantes, né? E aí ele vai até falar aqui, no dia em que, por meio de Jesus Cristo, julgar o segredo das pessoas, que é exatamente esses conflitos internos que foram gerados aqui nessa visão judaica do desenvolvimento sobre a lei, sobre uma norma e sobre a necessidade dele de fazer algo para se justificar. A necessidade dele fazer algo para conseguir a justificação, para conseguir o perdão dos seus pecados.
Então, essa necessidade, né, gera conflito, porque você fica naquela. Então, o que eu posso fazer? Então, o que eu faço que me justifica? O que eu faço que me condena? Será que eu fizer isso me justifica? Será que eu fizer isso me condena? E aí você se prende a essa questão religiosa para poder ser justificado. Sim. Né? E aí Isso quando Cristo acontece vem, demais. e quando Cristo vem, isso tudo muda. Então, mais uma vez, lembrando que aqui Paulo ele está trazendo uma visão judaica, dando aquela cutucada nos judeus na questão religiosa, para poder introduzir Cristo de forma eficaz. Tem um versículo aqui que eu achei interessante, o versículo 11, que ele diz: porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Uhum. Isso é uma cutucada tão interessante no povo judeu, porque que a gente sabe que, vendo o Antigo Testamento, eles são considerados pelo próprio Deus o povo de Deus. E se perdeu o princípio disso, porque ele era o povo de Deus, mas era um povo que serviria como exemplo para as nações. Então eles não eram um povo de exclusividade de Deus. Era um povo que tinha sua, sua importância para poder ser exemplo daquilo que Deus é para toda a nação. Claro que isso vai se modificando na vida do povo. Né? E aí quando ele fala isso, né, ele está principalmente lembrando que Paulo está escrevendo para Roma, onde tem judeus, mas também tem não judeus, tem os gregos no meio, né, o que ele cita muito, e que ele fala, olha, não é pelo fato de você ser judeu que Deus vai te tratar melhor do que outro. Né? Deus ele vai tratar ele não trata ninguém com parcialidade, ele vai ser imparcial. Né? Principalmente quando a gente agora vai entrar no conceito de Cristo, que ele vai julgar não a pessoa em si, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, mas sim o seu coração, o intuito do seu coração. Então ele realmente é imparcial, né, sobre a pessoa em si. Né? No caso, a pessoa em si, a pessoa, como a pessoa, né, o status da pessoa, vamos dizer assim. Se ela é judeu, se ela é grega, se ela é ímpia, se ela não é, Deus vai começar a tratar, na verdade, no íntimo dessa pessoa, em quem de fato ela é, né? O que está dentro do seu coração. A intenção do coração, né? Isso, a intenção dos corações. Então essa imparcialidade de Deus, Paulo está cutucando os judeus aqui, falando, ó, Deus não trata ninguém com parcialidade. Ou seja, não é só porque você é judeu que você vai ser alguma coisa. E é interessante, porque isso reflete, aquele negócio, é o princípio. É muito interessante observar que a Bíblia pode não trazer tanta literalidade daquele assunto. Ou seja, não é simplesmente pelo fato daquilo que está escrito, mas há um princípio que está integrado, né, à palavra de Deus. E há vários princípios que nós podemos tirar. Por exemplo, se a gente olhar para o Antigo Testamento, tem muita coisa que não é literal, mas tem princípios que a gente pode tirar dali e utilizar no nosso dia a dia, hoje, na atualidade. Tem bastante. Né? Aqui a gente vai ver isso. Ele traz nessa afirmação simples um princípio muito interessante que pode ser aplicado em várias áreas, que é, você não é melhor que ninguém. Você não é diferente de ninguém. Né? Você é igual aos outros. Né? Você é igual. Não então, existe um queridinho para Deus. não existe um queridinho para Deus. Ah não, porque eu oro mais, então eu sou mais queridinho de Deus do que outra pessoa que não ora. Todos aqueles que Se você são... ora mais, isso é um bem para você mesmo, né? Exatamente. Não é que Deus vai te pegar como um queridinho, né? Aham, exatamente. Então, assim, se eu oro mais, eu estou fazendo bem muito mais para mim do que para Deus. Né? Claro que é isso que Deus espera, a oração, a intimidade. Então, quanto mais íntimo de Deus eu estiver, melhor será para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Mas isso não me torna melhor do que ninguém. O que as pessoas precisam entender é que Deus não precisa da gente, né? Exatamente. E nesse ao ponto, contrário, a gente precisa a gente que muito precisa dele. muito de Deus. E nesse ponto é interessante observar que não importa o status, não importa que posição social você tem, Deus te ama como ama todos. Não, ele não te ama menos, né? Não é certo falar que ele te ama mais do que os outros, então ele te ama.
E esse amor foi revelado na cruz, entregando seu próprio filho para Um sofrer por amor nós. incondicional, né? Exatamente. Então ele não é imparcial. Ele não vai tratar alguém melhor do que o outro por causa de qualquer situação ou status. Ele vai tratar todos por igual. Toda vez que eu paro para pensar no amor de Cristo, é muito louco, porque hoje eu tenho o Natan e eu fico pensando, gente, Deus deu o filho dele Uhum. por amor a nós. Que amor é esse? Imagina, você seria capaz de dar seu próprio filho por um pecador? É aquele negócio, vamos levar a um extremo. Você daria Natan em sacrifício para salvar um pedófilo? Para salvar alguém que matou milhões de pessoas, milhares de pessoas? Você daria seu filho para salvar Hitler? Só Deus mesmo. Só Deus. Só Deus. É Por isso que um ele amor é... inexplicável. É inexplicável. É a gente parar para pensar, você fica maravilhado. E aí você já não quer sair da presença desse Deus, porque é maravilhoso demais. Exatamente. Ele nos ama incondicionalmente. E que requer de nós a nossa verdadeira adoração e intimidade em todo tempo, né? Exatamente. Sem ritos, né? Uhum. Porque para se chegar a Deus é tão simples. Uhum. Deus é tão real. É como se Deus estivesse sentado aí no seu lugar e eu estivesse falando com ele. Exatamente. E a gente pode falar com ele em todo tempo, né? 24 horas. 24 horas. Sem ritos, né? Uhum. É muito simples servir a Deus. Sim. E é muito gostoso. É um sentimento muito bom. Inexplicável. Exatamente. Né? Muito bom. Então concluímos por hoje. Então a gente fica, né, a madrugada inteira. Não, vai embora.